A paz do Senhor, caro ouvinte, você que está a ver este vídeo, um vídeo que estamos fazendo aqui para dar continuidade à escola bíblica dominical. O tema de hoje é Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Nós vamos ver aqui o antes e o depois do caráter de Jacó. O seu significado nós sabemos aqui que no hebraico era Yaakov, Yaakov, que significava Deus protege. No entanto, com o nascimento de Jacó e Esaú, ele saiu pegado no calcanhar, e muitos interpretadores das Escrituras Sagradas passam a mostrar de que o significado do seu nome passou a ser aquele que segura no calcanhar. Em outras interpretações, nós encontramos as pessoas o chamando de o enganador e o usurpador, e suplantador. Nessas interpretações do nome de Jacó é que a lição de hoje se baseia. Tudo o que ele fazia antes de ter um encontro com Deus era de natureza negativa, péssima, podemos até dizer carnal ou maligna, pois as suas atitudes, como nós vemos, os aspectos do caráter de Jacó antes de ter o conhecimento com Deus era oportunista, aproveitador, enganador, calunistas, fraco, mentiroso e briguento. Estes eram os aspectos de Jacó antes de conhecer a Deus. Nós vemos aqui oportunista porque nós bem sabemos que, segundo as escrituras, os relatos que falam de Israel, as famílias tinham o costume de conceder a bênção maior, ou seja, o dobro da bênção, o dobro da herança, da herdade, como também a bênção para que ele fosse de fato o patriarca da família, era concedida ao filho primogênito. E no nascimento de Jacó e Esaú, Esaú nasceu primeiro e Jacó saiu pegado no seu calcanhar, e com isso dá direito de que o primeiro seja, de fato, era Esaú. E as promessas, a Jacó, pela sua esperteza, ele usou esse caráter, esses aspectos do seu caráter para conseguir de alguma forma buscar a bênção e reter a bênção do seu irmão primogênito. De fato, a promessa de Deus não era para Esaú, mas sim para Jacó. Mas Jacó não foi o primogênito, mas mesmo assim Deus cumpre com a sua palavra. Mesmo Jacó usando de usurpação, suplantando a situação, mas desta forma ele encontrou uma forma de receber a sua bênção. Oportunista, porque nós vemos que eles cresceram, o seu pai envelheceu, ficou um homem com deficiência visual, e quando estava na sua velhice, no tempo de conceder a bênção ao primogênito, para que este fosse abençoado de fato e tornasse o patriarca da família, o Jacó, ele pediu que Esaú procurasse uma caça, matasse uma caça e fizesse um guisado para ele. Ele comeria desse guisado porque a caça era a alimentação que Jacó mais gostava, e Esaú, ele era experto em caça, ele gostava de caçar, pegava as caças com facilidade, enquanto que Jacó era diferente, ele era um homem mais doméstico, mais do lar, estava mais com a sua mãe, e Esaú era um homem do campo, um homem que pastoreava, um homem que caçava, e isso agradava a seu pai. O interessante é que Esaú, ele sendo o primogênito, ele tendo direito da sua primogenitura, ou seja, das suas bênçãos, da herança, ele estava certo de que conseguia. Mas uma certa vez ele saiu para uma caça e ele não conseguiu a caça que procurava, e voltou do campo certa vez, chegando até a pessoa de Jacó. E como Jacó era um homem mais ligado à casa, mais, podemos dizer, na época podia ser o chefe de cozinha da família,
o doutor da culinária, né? E ele havia feito um guisado, um prato de lentilha, né? E Esaú, chegando, pediu para que se alimentasse do prato de lentilha que o seu irmão Jacó havia preparado, né? E Jacó foi oportunista pelo fato de que ele já imaginou, né? Ele já imaginou isso, ora, pensou consigo, ora, meu irmão está com fome, ele está faminto no extremo, eu preciso da bênção, eu preciso que meu pai me abençoe, eu preciso de ser o primogênito, e eu vou aproveitar este acontecimento de que ele está necessitando de alimentação e vou trocar esse lentilho. Isso foi a imaginação de Jacó por a herança, né, de Esaú. E propôs essa proposta. Olha, eu te darei. Ele poderia muito bem ter usado de boa mente, de fraternidade, de um ato de parentesco, né? Ter oferecido, olha, meu irmão, se tu está com fome, então come um pouco aqui, eu vou dividir contigo, tu come uma parte, eu como a outra, e desta forma você não vai perecer de fome. Mas ele não, ele aproveitou a oportunidade para se aproveitar do seu irmão, que era o segundo aspecto, que é aproveitadoso, dar oportunidade para se aproveitar do seu irmão, e lançou essa proposta: se tu me deres o teu direito de primogenitura, então eu te darei. E Esaú, faminto e também usando de negligência para com os seus bens, com os seus direitos, com a sua bênção, com a sua herança, usando de negligência, sendo uma pessoa corrupto, né? Trocando aquilo de melhor que tinha para ele por um simples prato de lentilha, né? Ele propôs que trocaria com Jacó, né? Não imaginou o tamanho do prejuízo que estava levando naquele momento, e Jacó fez com que ele jurasse. Ele fez uma jura de que seria o direito a herança seria de Jacó por toda a vida, e ele jurando, mas mesmo assim Esaú pensava consigo de que ele pegava a bênção do seu pai, né? Ele estava pronto para pegar a bênção do seu pai, mas trocou, né? E desta forma, né, nós vemos que o Jacó demonstrou aí seu espírito oportunista, demonstrou aí o seu espírito aproveitador, trocando um prato de lentilha pelo dobro, né, da herança dele, dos filhos, né, que o primogênito sempre receberia o dobro dos demais, e fez essa troca. Foi calculista nesse ponto de ver o tamanho da vantagem que ele estava levando, e já ali imediatamente calculou que no final das contas Esaú cedia porque ele estava com fome, e ele não era um homem de tamanha responsabilidade, né? Ele deixava se corromper por qualquer coisa, né? E ele calculou, empreendeu e enganou a seu irmão enganou a seu pai usando este fato, né? Pois Esaú havia trocado o direito de primogenitura, mas mesmo assim Isaac, seu pai, mandou, chegando à sua idade, uma idade avançada, estava cansado da vida, cansado dos dias, e ele passou a ter deficiência visual, né? Ele não enxergava bem, mas mesmo assim ele mandou que Esaú fosse até o campo e matasse uma caça e fizesse um guisado para que ele comesse, pois era a alimentação que ele mais gostava, era a caça, e Esaú era experto em caça, né? E fazendo isso, Esaú saiu para o campo, e a sua mãe, sabendo do que estava acontecendo, que quando Esaú voltasse, Isaac ia abençoar Esaú, com medo do guisado de Esaú ia abençoar, e chamou Jacó, né? E Jacó, ela combinou com Jacó que iam fazer uma forma de Jacó receber a bênção. O direito de primogenitura ele já tinha conseguido através da troca do prato de lentilha. Faltava-lhe a bênção para que ele se tornasse de fato o patriarca de Israel, né? E a sua mãe combinou com ele, colocou peles de cabritos, de cabras nas mãos,
no pescoço onde seu pai tocasse, pois Esaú era um homem peludo, né, ruivo e peludo, enquanto que Jacó era um homem simples, né? E para que ele enganasse o seu pai, já que não tinha visão, era necessário que ele topasse, que ele sentisse pelo tato se de fato ele estava conversando com Esaú. E a sua mãe assim o combinou, fez um guisado, fez uma comida ali, que coincidia com aquela que Isaac ia trazer do campo, Esaú ia trazer do campo, e manda que Jacó vá até o seu pai, e Jacó ali, ele comete ali o pecado, ou mostra ali o aspecto, né, que tinha nele, que era o aspecto de um homem mentiroso, né? Ele se aproxima do seu pai, chegando junto do seu pai, ele fala, meu pai, ele diz, quem é, Senhor? Ele, sou Esaú, teu filho, né? Trouxe aqui, aí começam a desenrolar a sua mentira, trouxe aqui a caça que o Senhor me pediu, levanta, senta, para que coma e depois coloque a minha bênção. E o seu pai estranhou, pois Esaú havia saído para o campo e tão logo havia chegado e perguntou para ele, mas como você conseguiu essa caça tão cedo, já está aqui para me trazer? E aí Jacó mente mais uma vez e usa o nome de Deus em vão, né? Essas consequências dos aspectos do caráter de Jacó, no futuro vai lhe trazer prejuízo, nós vamos chegar lá, né? E Jacó olha para o seu pai e diz, olha pai, é que o Senhor, ele mandou a caça ao meu encontro, rapidinho eu consegui, matei, fiz o guisado e trouxe aqui para o Senhor. E o seu pai, achando estranho, mas aceitou a sua conversa e acreditou no que ele estava falando. Com dúvida, mandou que ele se aproximasse, lhe abraçasse, lhe beijasse. Enquanto Jacó abraçava e beijava, ele tocou nas mãos, tocou no pescoço e disse, os pelos, né? Imaginou os pelos, de fato, são os pelos do meu filho, né? Do meu filho Esaú, né? A quem eu hei de abençoar. E então pediu que ele o beijasse e tal, e colocou a sua bênção e disse que ele seria abençoado e que a sua descendência prosperaria, que ele governaria os seus irmãos, que toda a sua parentela se dobraria diante dele, né? E também fez outras juras, né? E disse que deles também seria todos que abençoarem ele seriam abençoados e todos que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Deu a bênção completa, colocou ele a senhor da sua família, a senhor do seu irmão, a senhor de tudo, né? Governante, patriarca da família, né? E quando ele termina, ele se afasta, ele sai e de repente chega Esaú com a caça, se aproxima do seu pai para receber a bênção, né? Que era o que lhe restava, pois o direito de primogenitura ele já havia trocado por um prato de lentilha, né? E ele se aproximando do seu pai, olha meu pai, cheguei aqui a caça, ele disse, ora, mas eu não já te abençoei? Quem foi que esteve aqui? Ele, certamente foi meu irmão Jacó, que usou o meu nome para roubar a minha bênção. Ele disse, pois eu já abençoei Jacó. Jacó já está abençoado, ele será abençoado e não tem como eu voltar atrás de maneira nenhuma. E isto enfureceu Esaú. Esaú ficou um tanto enfurecido e começou a pensar consigo e disse que para se vingar, para que voltasse a ele a herança e a bênção, ele ia tirar a vida, né? Para se consolar, ele planejou tirar a vida de Jacó, né? A sua mãe ficou sabendo dessa atitude de Esaú, se preocupou muito, né? E falou para Jacó, meu filho, as coisas se complicaram, se agravaram, seu irmão propôs no coração de tirar-lhe a vida para recuperar os seus direitos de paternidade, de herança, seu direito de primogenitura, e não existe outra saída senão você ir embora da nossa terra para outra terra distante, né? Pois eu preferia que você fosse para a terra do meu irmão, né? Onde lá tem o seu filho Labão, e que você pudesse ali, juntamente com Labão, trabalhar e conseguir para você lá uma esposa das filhas de Labão. E desta forma eu me conformaria com a situação do que está a acontecer, né? O interessante é que a mãe de Jacó, ela estava sempre compactuando, Jacó estava compactuando com ela os seus projetos, as suas ideias, né?
E a mulher sempre tem um poder de persuasão junto ao seu esposo, né? E ela não podia despedir o seu filho sem antes ele se despedir do seu pai e receber a bênção. Vai até a casa do seu pai, do seu esposo, o local em que seu esposo está. E chegando lá, ela fala para ele, conta a situação, explica que Esaú pretendia tirar a vida de Jacó, e quando eles compreendem de fato que Jacó corria risco de vida, então o Isaac chama Jacó, ele abençoa e manda que ele vá até a terra de Labão e lá procure uma esposa das filhas de Labão, e assim por diante, né? O que aconteceu de fato é que quando Jacó, quero dizer, ele chegou lá na terra da parentela da sua esposa, né, no irmão da sua mãe, né, ele chegando na casa de Labão, ele conhece de imediatamente Raquel, né, e ele, conhecendo Raquel, ele se apaixona por Raquel e ele pede Raquel ao pai dela, a Labão, e para que ele consiga Raquel, o seu pai faz-lhe um acordo, né, de que ele devia trabalhar 7 anos, né, era o dote que ele devia pagar pela moça, era trabalhar 7 anos por ela e assim poderia casar com ela, né? E Jacó não sabia que isso era consequência dos seus atos, né, que ele cometeu segundo os seus aspectos de caráter, né, e estava, olha, é interessante que a Bíblia diz que tudo que nós semearmos nós colheremos, né? Quem semeia vento colhe tempestade, né? Quem semeia contendas vai colher maldição para si, né? E, no entanto, veja só um detalhe, né? A colheita sempre ela é maior do que a semeadura. A colheita sempre ela é maior do que a semeadura. Se você plantar um grão de milho, esse grão vai nascer um pé. E esse pé vai nascer várias espigas. E essas várias espigas vai ter milhares de grãos que produziu de um só grão que você plantou. Se você planta maldade, no futuro você colherá o que é mal para a sua vida, mas colherá multiplicado em grande abundância, porque essa é a lei da semeadura. Qualquer grão que produz, ele produz em abundância, né? E nós vemos no caso de Jacó, que ele havia enganado seu irmão, que ele havia se aproveitado, que ele havia usado de oportunidade para fazer aquilo. Ele tinha sido uma pessoa calculista, uma pessoa fria, uma pessoa mentirosa, né? Ele havia sido uma pessoa briguenta, pois nos resiste que ele brigou por várias vezes, brigou com Deus, brigou com seu pai, brigou com seu sogro, brigou com a esposa, e por último, já na volta lá da casa de Labão, ele brigou com o próprio Deus, né? Então nós vemos esses aspectos do caráter de Jacó antes do encontro com Deus, e isso lhe trouxe, ele semeou coisas ruins e ele começou a colher quando chegou na casa de Labão. Aí ele trabalhou 7 anos árduo, tremendamente trabalhando, produzindo para Labão. Quando completou os 7 anos, e fizeram a festa, tal, embriagou-se, né? E no outro dia acordou com a irmã de Raquel junto dele na cama, e ele se assustou com aquilo e chegou para Labão e disse: olha, mas eu trabalhei 7 anos por Raquel e eu acordei hoje, quem está comigo é Leia. Ele disse: olha, é o seguinte, o costume do nosso povo é que a primogênita ela case primeiro do que a segunda, e no entanto você não posso lhe dar Raquel e sim Leia, e essa é o nosso pacto. E ele se preocupando: mas eu amo Raquel, e eu quero Raquel, e eu preciso de Raquel. E Labão lhe faz novamente outro compromisso, outro pacto. Então faça o seguinte: você trabalha mais 7 anos
por Raquel, e então você fica com as duas. Você já está casado com Leia e casa-se com Raquel. E Labão aí ele já foi trapaceado pelo seu sogro, né, que era de fato a colheita do que ele havia praticado com o seu irmão. Nós encontramos nos registros bíblicos, né, que Jacó, ele, além disso, ele foi trapaceado pelo seu sogro várias vezes. Inclusive o seu salário foi alterado por 10 vezes, né? E não era alterado para melhor, não, era alterado para menos, era reduzido o seu salário, né? E diversas vezes ele foi enganado. Mas Deus, quando tem um compromisso com uma pessoa, ele não deixa de cumprir de maneira nenhuma. E Deus aparece a Jacó e ordena que ele saia daquela terra e volte para a terra dos seus pais, né? Jacó já estava com planos de abraçar a herança e a bênção de Deus que lhe tinha sido concedida, né? E ele volta, né? E voltando ele tem um encontro com Deus, né? No caminho ele tem encontro com Deus, ele acaba sendo brigando com Deus, e nesta briga ele recebe a sua bênção. Deus diz que ele não seria mais Jacó, mas Israel, né? Estava se cumprindo a promessa. Jacó começa a mudar de caráter. Depois do encontro com Deus, nós encontramos outros aspectos maravilhosos na vida de Jacó, já que isso demonstra o tema da lição de hoje, que é um homem Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Quando ele tem um encontro com Deus, nós encontramos nele que depois disso um caráter transformador, encontramos um caráter agradecido, encontramos um caráter esforçado, encontramos em Jacó um caráter na direção de Deus, e por fim encontramos um caráter quebrantado e temente a Deus. Então esses foram os aspectos do caráter de Jacó após o encontro com Deus. Antes, os seus aspectos eram oportunista, aproveitador, enganador, calculista, fraco, mentiroso e briguento. Mas quando ele teve um encontro com Deus, nós vemos aí que Deus transformou, né? Um caráter transformador, né? No vale de Jaboque, quando ele briga com o anjo, ali quando ele é de fato abençoado, lá ele recebe um novo caráter, um novo nome, ele passa a ser chamado de Israel, né? Nós encontramos no caráter de Jacó, a partir desse momento, a atitude de agradecimento, né? Ele já passa a ter um aspecto no seu caráter de agradecimento, né? Pois ele, sabendo que ia voltar para a terra dos seus pais, ele ia com certeza ter um encontro com seu irmão Esaú. E ele tendo esse encontro com seu irmão Esaú, com certeza, automaticamente, espontaneamente, né, aquela ira de que ele deixou Esaú com ela por ter usurpado o seu lugar, por ter usurpado a sua bênção, por ter enganado ele e tomado o seu direito de primogenitura, aquela ira, ela ia ressuscitar novamente no coração de Esaú, e Esaú ia partir para cima dele com tudo, né? E ele se preocupou com isso, né? E ele se preocupando com o que poderia acontecer ao ele chegar na sua terra, na terra dos seus pais, o que o seu irmão poderia lhe fazer, ele começou a pedir a Deus que o orientasse. Ele começou a pedir a Deus que lhe abençoasse, fizesse com que ele voltasse em paz. E se ele conseguisse, disse ele, voltar em paz, e ter paz com o seu irmão, paz com a sua família, e voltar, e estiver tudo em paz, ele daria o dízimo do que possuía, faria segundo o que aconteceu com Melquisedeque e Abraão nos tempos anteriores, né? Isso já demonstrava que ele já estava reconhecendo de Deus e estava se tornando um homem agradecido, né? Esforçado, pois nós vemos que ele fez de todas as formas para prosperar, para adquirir a sua amada, e agora, segundo a vontade de Deus, estava se esforçando para obedecer a Deus e voltar para a sua parentela, mesmo correndo um risco de vida, né?
também na direção de Deus, porque a partir desse momento que ele tomou essa decisão de obedecer a Deus, ele estava indo para onde Deus estava lhe mandando, né? E isso lhe faria cumprir a sua promessa. Então, nós vemos aqui que ele estava andando na direção de Deus, né? Então, e a outra parte é que ele se tornou um homem quebrantado e temente a Deus, né? Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus. Ele chegou em um certo, por exemplo, em Gênesis no capítulo 32, o versículo 9 ao 12, nós encontramos Jacó aqui, ele dizendo para Deus, ele pronunciando essas palavras: não sou digno de todos as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, né? Ele reconhecendo aí, um homem já quebrantado e reconhecendo a mão de Deus em sua vida, né? Então nós podemos ver aí que há uma possibilidade do homem se transformar no momento em que ele passa a ter um encontro com Deus. Jacó, antes dele, apesar de pertencer ao povo escolhido, à família da promessa, mas ele não dava muito crédito às coisas espirituais. As suas atitudes eram empenhadas, inclinadas mais para as coisas materiais, receber a bênção, receber a herança, né? Se preocupava mais com estas coisas do que com as coisas espirituais. Mas já a partir do momento que ele foi restaurado, que ele foi transformado, né? Passou a ser uma pessoa agradecida, uma pessoa de fato esforçado e na direção de Deus, tendo um quebrantamento de verdade em sua vida e o temor a Deus, né? Jacó, ele de fato é abençoado aí em nome de Jesus e volta para a sua terra, cumprindo-se assim a vontade de Deus. Por isso que eu digo, é possível que uma pessoa que tenha aspectos de caráter negativos, como oportunista, aproveitador, enganador, usurpador e assim por diante, ele possa ter uma transformação a partir do momento que ele se encontra com Deus, que ele entrega, né? Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro com Deus. Estão na igreja porque são descendentes, porque pertencem a uma família evangélica, porque tem atividades na igreja, não quer perder a sua responsabilidade que tem, mas no interior o seu encontro com Deus não aconteceu de fato, e isso faz com que o testemunho dele não coincida com a vontade de Deus para a sua vida e para o testemunho da igreja, né? Mas é possível que uma pessoa, a partir do momento que ele passa a olhar as coisas de Deus com olhares espirituais, ele seja de fato transformado, né? Ele seja de fato transformado e passe a andar segundo a vontade de Deus, e com isso os aspectos do seu caráter será totalmente diferente, né? Será totalmente diferente, ele passa a ser agradecido, né? O olhar dele para as coisas será mais pelo lado espiritual do que pelo lado material, e com isso ele ainda terá o direito de vida eterna, além de abraçar as bênçãos que Deus tem para ele aqui na face da terra. Então, o recado que eu deixo para você nesse instante é que você medite na palavra do Senhor, na vontade de Deus, e